Você sabia que existe uma farinha que está na sua cozinha agora mesmo, que você provavelmente usou ontem ou vai usar amanhã, e que, de forma silenciosa e progressiva, está destruindo as células do seu fígado? Não estou falando de veneno. Não estou falando de nada exótico. Estou falando de algo que a maioria das famílias brasileiras consome todos os dias, sem saber o que esse hábito está causando por dentro. E o mais assustador é que o fígado não dói. Ele não avisa. Ele simplesmente vai acumulando gordura, inflamando, sofrendo, em silêncio, enquanto você continua sua vida achando que está bem. Quando os sintomas aparecem, em muitos casos, o dano já está feito há anos. Mas agora vem a boa notícia, e é por isso que você precisa ficar comigo até o final deste vídeo. Existem 5 farinhas que fazem o caminho exatamente oposto. 5 opções que você pode começar a usar ainda esta semana, que nutrem, protegem e até ajudam a reverter a gordura acumulada no seu fígado. E hoje você vai descobrir quais são essas farinhas, como elas funcionam no organismo, como usá-las no dia a dia e, mais importante ainda, qual é aquela que você precisa parar de usar com urgência. Eu sou o Dr. João Moreira, médico especialista em saúde do fígado, e há mais de 15 anos me dedico à saúde hepática e à qualidade de vida do adulto maior brasileiro. Já acompanhei centenas de pacientes que chegaram ao meu consultório com exames mostrando gordura no fígado, com transaminases elevadas, com o organismo pedindo socorro, e muitos deles conseguiram reverter esse quadro mudando hábitos simples, incluindo as farinhas que escolhiam na hora de cozinhar. Se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém nessa faixa, precisa assistir a este vídeo até o final. A informação que você vai receber hoje pode mudar a trajetória da sua saúde de forma definitiva. E antes de continuar, se você quer proteger sua saúde e a saúde de quem ama, deixa aquele like aqui embaixo para que mais pessoas recebam esse alerta. Cada like ajuda o canal a levar esse conteúdo para mais brasileiros que precisam ouvir. Pensa comigo por um instante. O fígado é o maior órgão interno do seu corpo. Ele pesa cerca de 1,5 kg e realiza mais de 500 funções diferentes. Filtra o sangue, produz bile para a digestão das gorduras, processa medicamentos, regula o açúcar no sangue, fabrica proteínas essenciais para a coagulação, armazena vitaminas e minerais. É como se o fígado fosse o laboratório central do seu corpo, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. E aqui está o que ninguém te conta. Quando você ingere farinhas altamente refinadas de forma repetida e contínua, o excesso de glicose que elas geram no sangue precisa ir para algum lugar. E esse lugar, em grande parte, é o fígado. O organismo converte esse excesso de açúcar em gordura, e essa gordura se deposita dentro das células hepáticas. É assim que começa a esteatose hepática, que é o nome técnico para gordura no fígado. No início, o processo parece inofensivo. Mas com o tempo, a gordura acumulada provoca inflamação. Essa inflamação crônica, se não tratada, pode evoluir para esteatohepatite não alcoólica, para fibrose hepática e, em casos mais graves, para a cirrose. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estima-se que cerca de 35% dos adultos brasileiros já apresentam algum grau de gordura no fígado, e a maioria sequer sabe disso. Entre pessoas com mais de 60 anos, esse número sobe para quase 50%. E sabe o que é pior? A maioria dessas pessoas está fazendo dieta. Está cortando o açúcar do café, evitando os doces, lendo rótulos. Mas continua usando a mesma farinha de sempre, aquela farinha branca refinada que está presente no pão, no bolo, na macarronada de domingo, no empanado do frango, nas tortas. E é exatamente aí que está o erro. Deixa eu te contar sobre o seu Antônio, 67 anos, aposentado, de Belo Horizonte. Ele chegou ao meu consultório com um exame de ultrassom mostrando gordura no fígado grau 2. Colesterol alto, triglicerídeos acima de 300. Ele me disse: doutor, eu não como doce, não bebo, não fumo. Como que meu fígado está assim? Quando fui analisar a alimentação dele, o problema estava claramente nas farinhas. Café da manhã com pão francês, almoço com macarrão, lanche com biscoito, jantar com panqueca. Praticamente tudo feito com farinha branca refinada.
Em 6 meses, substituindo as farinhas e ajustando outros hábitos, os triglicerídeos dele caíram de 320 para 142. A gordura no fígado reduziu para grau 1. E o mais importante, ele passou a se sentir com muito mais disposição e clareza mental. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender. Vamos falar das 5 farinhas que você deveria estar usando para proteger e nutrir o seu fígado. Farinha número 1, a farinha de aveia integral. E aqui preciso fazer uma distinção muito importante, meu amigo. Não estou falando da aveia instantânea que vem em embalagens coloridas com flocos minúsculos, cheia de açúcar adicionado e processada ao máximo. Estou falando da farinha de aveia integral, feita a partir da aveia em flocos grossos, com toda a sua estrutura preservada. A aveia contém uma fibra solúvel chamada beta-glucano, e essa fibra é uma das mais estudadas no mundo quando o assunto é saúde metabólica. Segundo estudos da Universidade de São Paulo publicados nos últimos anos, o consumo regular de beta-glucano está associado à redução dos níveis de colesterol LDL, à melhora da sensibilidade à insulina e à proteção das células hepáticas contra o acúmulo de gordura. Como o beta-glucano funciona? Quando você ingere a farinha de aveia integral, essa fibra forma um gel viscoso no intestino. Esse gel cria uma espécie de barreira que retarda a absorção da glicose. Em vez de o açúcar entrar no sangue de forma rápida e agressiva, causando picos de insulina que depois sobrecarregam o fígado, ele entra de forma gradual e controlada. A consequência direta disso é que o fígado recebe menos sobrecarga e tem mais facilidade para processar o que chega. Além disso, a farinha de aveia integral aporta entre 13 e 15 gramas de proteína a cada 100 gramas, o que aumenta a saciedade e ajuda a reduzir o consumo total de calorias ao longo do dia. E saciedade, para o fígado, é um presente. Quando você come menos em excesso, o organismo não precisa converter tanto em gordura de reserva. Como usar? Panquecas, bolos sem açúcar, pães caseiros, espessar sopas e mingaus. O segredo está em combinar sempre com proteína, como ovos, iogurte natural ou queijo, para potencializar ainda mais o efeito metabólico. Alguma vez você substituiu a farinha comum pela de aveia e percebeu diferença? Me conta nos comentários sua experiência. Mas agora vem a parte mais importante. A segunda farinha da nossa lista vai surpreender muitos de vocês. Farinha número 2, a farinha de grão de bico. Pensa comigo. Quando você usa uma farinha que tem o dobro de proteína da farinha branca e ainda por cima carrega fibra e amido resistente, você está literalmente alimentando seu fígado de uma forma completamente diferente. A farinha de grão de bico contém entre 20 e 22 gramas de proteína a cada 100 gramas. Esse nível proteico é metabolicamente muito relevante. A proteína retarda a digestão, modula a liberação de insulina e exige mais energia do organismo para ser processada, o que se traduz em menos picos glicêmicos e menos gordura sendo produzida e enviada ao fígado. Mas o elemento mais fascinante da farinha de grão de bico é o amido resistente. O amido resistente não é digerido no intestino delgado, como os carboidratos normais. Ele viaja intacto até o intestino grosso, onde serve de alimento para as bactérias benéficas da microbiota intestinal. E sabe o que é pior para quem tem gordura no fígado? Uma microbiota desequilibrada. Dados da Fiocruz mostraram que adultos com desbiose intestinal, que é o desequilíbrio da flora intestinal, têm até 45% mais risco de desenvolver esteatose hepática do que aqueles com microbiota saudável. O intestino e o fígado estão conectados por algo que chamamos de eixo intestino-fígado, e alimentar bem um é alimentar bem o outro. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like aqui e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A farinha de grão de bico é excelente para receitas salgadas, tortilhas, crepes, pães, empanar frango ou peixe sem usar farinha branca. Ela tem um sabor levemente amendoado que combina muito bem com ervas e temperos naturais. A Dona Maria Aparecida, 71 anos, de Porto Alegre, me enviou uma mensagem há alguns meses. Ela tem diabetes tipo 2 e esteatose hepática grau 1. Depois de 3 meses usando farinha de grão de bico nas refeições principais e eliminando a farinha branca, a hemoglobina glicada dela caiu de 8,2 para 6,7%, e o exame de ultrassom mostrou melhora significativa na ecogenicidade do fígado.
O médico dela ficou tão surpreso com os resultados que me mandou uma mensagem perguntando o que havia mudado na alimentação. A resposta foi simples: a farinha. Comenta a palavra fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso ou conhecem alguém que precisa dessas informações. Farinha número 3. A farinha de cocô. Esta é, de longe, a farinha com maior teor de fibra disponível no mercado. Pode conter entre 35% e 40% de fibra em sua composição. Pensa o que isso significa para o seu organismo. Quando uma farinha tem tanto teor de fibra, a proporção de carboidratos disponíveis, aqueles que de fato serão absorvidos e convertidos em glicose, cai de forma dramática. A fibra cria uma barreira física entre as enzimas digestivas e o amidão presente na farinha, dificultando a absorção rápida. Além disso, a fibra absorve grande quantidade de água no intestino, aumenta o volume do conteúdo intestinal e ativa hormônios relacionados à saciedade, como o GLP-1, que também participa diretamente do controle glicêmico e tem relação comprovada com a saúde do fígado. Estudos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia indicam que adultos acima de 60 anos que consomem regularmente fibras solúveis e insolúveis em quantidade adequada apresentam até 38% menos incidência de acúmulo de gordura hepática, comparados àqueles com consumo baixo de fibras. 38%, meu amigo. Não é pouco. E aqui está o segredo que muda tudo. A farinha de cocô também contém ácido láurico, um tipo de gordura saturada de cadeia média que o organismo processa de forma diferente das gorduras saturadas comuns. Em vez de ser armazenado como gordura corporal, o ácido láurico tende a ser convertido em energia de forma relativamente rápida, o que significa menos acúmulo no fígado. Como usar? A farinha de cocô absorve muito mais líquido do que a farinha comum, então você precisa ajustar as receitas, usando menos farinha de cocô e mais ovos ou líquido. Funciona muito bem em bolos, muffins, panquecas e como base para massas de tortas salgadas. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Pode ser que você salve a saúde de alguém hoje. Farinha número 4. A farinha de amêndoas. Provavelmente você já ouviu falar dela, especialmente no contexto das dietas com baixo teor de carboidratos. Mas quero te explicar por que ela é tão importante especificamente para o fígado, porque esse detalhe raramente é mencionado. A farinha de amêndoas praticamente não contém amidão. Sua composição é dominada por gorduras monoinsaturadas, proteínas e fibras. E o que isso significa na prática? Que o impacto glicêmico dela é mínimo. Quando você ingere farinha de amêndoas, a quantidade de glicose que chega ao sangue é muito pequena, o que significa que o fígado recebe uma carga muito menor de processamento. Mas o que torna a farinha de amêndoas ainda mais especial para a saúde hepática é justamente o perfil de gorduras que ela contém. O ácido oleico, a principal gordura da amêndoa, é o mesmo tipo de gordura presente no azeite de oliva, amplamente estudado por seus efeitos protetores sobre o fígado. Segundo dados da Universidade Federal de São Paulo, o consumo regular de ácidos graxos monoinsaturados está associado à redução da inflamação hepática e à melhora dos marcadores de lesão do fígado, como as transaminases ALT-AST. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de todas as idades. Quando alguém muda a farinha que usa e começa a incorporar amêndoas na alimentação, em algumas semanas os exames já começam a mostrar melhora. Não é milagre. É bioquímica. 20 gramas de proteína a cada 100 gramas de farinha. Gordura monoinsaturada em abundância. Quase zero amidão disponível. É uma combinação que o fígado agradece. O único ponto de atenção, e eu preciso ser honesto com você aqui, a farinha de amêndoas é calórica. Cada 100 gramas tem cerca de 600 calorias, porque é essencialmente gordura. Se você está tentando perder peso, a quantidade importa. Use com consciência, em porções moderadas. E sabe o que é pior do que não conhecer essa farinha? Conhecer e não usar por achar cara demais. Eu entendo a questão financeira. Por isso, a próxima farinha da nossa lista é uma opção muito mais acessível e igualmente poderosa. Farinha número 5. A farinha de linhaça. Esta é, sem dúvida, a farinha mais subestimada quando o assunto é saúde do fígado. E eu não consigo entender por quê,
porque os dados científicos sobre os benefícios da linhaça para o fígado são absolutamente impressionantes. A farinha de linhaça é rica em ácido alfa-linolênico, que é um ácido graxo ômega 3 de origem vegetal. E o ômega 3 tem um dos papéis mais documentados na proteção hepática. Ele age diretamente reduzindo a inflamação no fígado, inibindo a produção de gordura pelo próprio fígado, um processo chamado de lipogênese de novo, e melhorando a sensibilidade à insulina das células hepáticas. Estudos da Fiocruz publicados em anos recentes demonstraram que o consumo regular de ômega 3 de origem vegetal está associado à redução de até 42% nos marcadores inflamatórios hepáticos em pacientes com esteatose. 42%. Para uma farinha que você pode comprar no mercado mais próximo por um preço muito acessível. Além do ômega 3, a farinha de linhaça é riquíssima em lignanas, que são compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória. O fígado, por ser o órgão que mais trabalha no corpo, é também um dos mais expostos ao estresse oxidativo. As lignanas da linhaça atuam como uma espécie de escudo protetor para as células hepáticas, neutralizando radicais livres antes que causem danos. E a mais, a farinha de linhaça tem alto teor de fibras mucilaginosas, que formam um gel no intestino parecido com o gel da aveia. Esse gel retarda a absorção de glicose e gordura, reduz o pico de insulina após refeição e melhora o trânsito intestinal. Pode parecer exagero dizer que uma farinha pode proteger o fígado de forma tão abrangente, mas quando você entende os mecanismos, ômega 3 reduzindo inflamação, lignanas combatendo oxidação, fibras controlando glicose, tudo junto em um único alimento acessível, fica fácil entender por que eu recomendo a farinha de linhaça para praticamente todos os meus pacientes. Como usar? Acrescente 1 ou 2 colheres de sopa na vitamina da manhã, no iogurte, no molho de salada, no caldo do feijão. Você pode misturar com outras farinhas para fazer pães e bolos. O sabor é levemente acastanhado e combina bem com a maioria das receitas. O Sr. Benedito, 74 anos, de Fortaleza, chegou ao meu consultório com esteatose grau 2, triglicerídeos de 385 e uma fadiga que não o deixava terminar o dia em pé. Ele era aposentado e cozinhava em casa. Mudamos as farinhas da cozinha dele, incluindo a linhaça como principal. Em 4 meses, os triglicerídeos caíram para 198. A energia voltou. O exame do fígado mostrou redução significativa da gordura. Doutor, eu não sabia que o que eu colocava na minha comida podia mudar tanto a minha saúde, ele me disse na última consulta. Essa frase resume tudo. Agora que você já conhece as 5 farinhas que protegem o fígado, preciso te dar um protocolo prático para implementar essas mudanças de forma inteligente. Não adianta só saber, precisa colocar em prática. Primeiro, faça uma transição gradual. Não tente eliminar toda a farinha branca de uma vez. Comece substituindo em uma refeição por dia. Se você faz panquecas de manhã, troque por panquecas de aveia ou grão de bico. Se faz bolo nos fins de semana, comece a misturar metade da farinha comum com metade de farinha de amêndoas ou cocô. O paladar se adapta e a transição fica mais sustentável. Segundo, combine as farinhas de forma inteligente. Você não precisa usar uma farinha por vez. Misturar farinha de aveia com farinha de linhaça, por exemplo, potencializa os efeitos. A aveia traz os beta-glucanos, a linhaça traz o ômega 3 e as lignanas. É uma combinação que o seu fígado vai agradecer. Terceiro, a farinha sozinha não faz milagre. O contexto alimentar importa. De nada adianta usar farinha de amêndoas em um bolo recheado de açúcar refinado e coberto de chantilly. A farinha é o ponto de partida, mas a alimentação como um todo precisa estar alinhada com a saúde do fígado. Reduza o açúcar, prefira gorduras de qualidade como azeite de oliva e abacate, consuma proteína em todas as refeições. Mas cuidado, existe um erro que quase todo mundo comete quando começa a usar essas farinhas, e eu preciso te alertar sobre isso agora. Muitas pessoas acham que por estar usando uma farinha mais saudável, podem comer em maior quantidade. Isso é um equívoco que pode arruinar os seus resultados. A farinha de amêndoas, por exemplo, é muito mais calórica do que a farinha branca. Se você simplesmente trocar uma pela outra na mesma quantidade, vai consumir muito mais calorias.
A lógica não é comer mais, é comer melhor. Outro erro comum é comprar produtos industrializados que prometem ser feitos com farinhas especiais. Sempre leia o rótulo com atenção. Muitos pães vendidos como de farinha de aveia têm farinha branca como primeiro ingrediente, com apenas uma pequena porcentagem de aveia adicionada para fins de marketing. Quando o primeiro ingrediente do rótulo é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, pode descartar, é farinha branca comum. A dona Rosângela, 63 anos, professora aposentada de Campinas, é um exemplo de resultado concreto. Ela chegou ao consultório com estartose grau 2 e colesterol total de 278. Em 5 meses seguindo o protocolo de substituição de farinhas que acabei de descrever, o colesterol caiu para 212, o LDL reduziu em 31% e o ultrassom do fígado mostrou melhora evidente. O mais importante, ela relatou que estava dormindo melhor, com mais disposição e menos dores nas articulações, sintomas que ela nem associava ao fígado, mas que muitas vezes têm relação com a inflamação sistêmica que a gordura hepática provoca. Considere se tornar membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos sobre saúde do fígado, incluindo protocolos detalhados, receitas adaptadas e acesso antecipado aos vídeos. O link está aqui na descrição. Vamos recapitular o que aprendemos hoje. A farinha de aveia integral protege o fígado pelo beta-glucano, que controla a absorção de glicose. A farinha de grão de bico nutre a microbiota intestinal e reduz o pico de insulina pelo alto teor proteico e amido resistente. A farinha de cocô, com até 40% de fibra, é a melhor aliada para reduzir a absorção de carboidratos e aumentar a saciedade. A farinha de amêndoas praticamente não gera impacto glicêmico e contém gordura monoinsaturada protetora para o fígado. E a farinha de linhaça, com ômega 3 e lignanas, combate a inflamação e o estresse oxidativo diretamente nas células hepáticas. E a farinha que destrói o fígado? A farinha de trigo branca refinada, aquela que retiraram a casca e o germe, deixando apenas o amidão puro, que se absorve rapidamente, gera picos de insulina e alimenta o processo de gordura no fígado. Ela está no pão francês, no macarrão comum, nos biscoitos, nas tortas, no bolo de liquidificador. Se tem farinha branca como primeiro ingrediente, é melhor substituir. Meu amigo, minha amiga, quero terminar este vídeo com uma mensagem que carrego há 15 anos de consultório. O fígado é um órgão extraordinário. Ele tem uma capacidade de regeneração que nenhum outro órgão do corpo humano possui. Isso significa que mesmo que você esteja com gordura no fígado hoje, mesmo que seus exames estejam mostrando alterações, existe esperança real de reversão. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. Pacientes que chegaram com esteatose grau 2 saíram, meses depois, com exames normais. Pacientes que achavam que iriam tomar remédio para sempre conseguiram suspender as medicações sob orientação médica depois de mudar a alimentação. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Trocar a farinha que você usa no dia a dia parece uma mudança pequena. Mas quando você faz isso de forma consistente, ao longo de semanas e meses, o efeito dentro do seu fígado é profundo. É real. É documentado. Saúde não é sorte. Saúde é a escolha. E você está fazendo a escolha certa agora ao buscar informação de qualidade, ao querer entender o seu corpo, ao se preocupar com o que coloca no seu prato. Se esse vídeo foi útil para você, não deixa de ver o próximo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu vou te ensinar quais são os 5 sinais que o seu fígado manda quando está sobrecarregado, sinais que a maioria das pessoas ignora por anos até ser tarde demais. Esse é um vídeo que você não pode deixar de assistir. Me conta nos comentários qual dessas 5 farinhas você já usa e qual vai começar a usar a partir de hoje. Adoro ler as histórias de vocês. Um abraço carinhoso. Cuide do seu fígado e até o próximo vídeo.